O Secov Zona Sul RS tem como missão acolher e defender os interesses do setor de habitação, buscando o desenvolvimento da região e integrando e unindo a categoria. Com sede em Pelotas, mas representando também profissionais de outros 18 municípios da região, o sindicato tem trabalhado ativamente para estimular o crescimento e aprimoramento profissional dos associados, qualificando, atualizando e integrando o setor imobiliário. O sindicato possui uma forte e atuante participação nos conselhos municipais. Na Aliança Pelotas, na diretoria e conselhos de turismo, economia e inovação da FEComércio RS. Além de ser membro da Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários da CNC, que reúne empresários e especialistas para debater os principais assuntos de interesse do setor. Além da forte representatividade, atuando nas negociações coletivas como sindicato empresarial, o Secov ainda oferece aos associados consultoria jurídica, biblioteca, cartão de descontos com descontos especiais em diversas empresas e instituições parceiras, campanhas sociais e de conscientização e diversos eventos de integração e atualização da classe, sempre promovendo debates e palestras com temas de interesse. Associe-se. Conheça a nossa sede e todos os benefícios do Secov Zona Sul. Uma categoria unida e forte é sinônimo de desenvolvimento e crescimento em conjunto. Então vamos dar início a mais uma live do Secov Zona Sul. O Secov Zona Sul é a entidade que representa as empresas que prestam serviços em compra, venda, locação e administração de condomínios. Temos a nossa base aqui na Zona Sul do estado do Rio Grande do Sul, onde atendemos 19 municípios, temos 5 delegacias em Canguçu, em Bagé, em Jaguarão, em São Lourenço e Rio Grande. Procuramos, através desse programa de lives, trazer informações, conhecimentos e atualizações para todos os nossos representados e também para todos os interessados nos assuntos. Temos diversos temas, temos um canal no YouTube lá com centenas de vídeos, com grandes convidados e sempre com o mesmo intuito, que o melhor conteúdo chegue ao maior número de pessoas e que possa ser feito o melhor uso na prestação de um serviço com qualidade, com profissionalismo e que realmente atenda às necessidades do cliente, gerando aquela solução dentro das suas expectativas. O nosso convidado de hoje é o Charles Nunes, né? Vou tomar a liberdade de chamar por Charles, né? Que é um especialista aí na área do direito imobiliário, é o fundador e criador da Acta Legis, né? Tem centenas ou milhares de alunos. Eu estou vendo aqui um movimento nesses comentários de gente de diversas partes do Brasil, é muito legal isso. Para nós também, a gente tem, nesse programa de lives, tem conseguido compartilhar conteúdos de qualidade com colegas de várias regiões do Brasil. Já tivemos até visitantes de fora do Brasil assistindo os nossos programas, ou em algum momento tendo acesso às nossas informações. Então, Charles, isso é muito importante, né? Esse teu trabalho nos chamou a atenção justamente pelo significado e pelo conteúdo que ele leva no sentido de dar uma qualificação e uma preparação para o profissional poder fazer um atendimento com qualidade. Essa parte da documentação, da regularização, enfim, tudo que envolve o universo da negociação imobiliária, ele é bastante importante e significativo. Ainda hoje conversava com um cliente nesse sentido, né? Que a gente tem que ser cuidadoso e criterioso para que realmente a gente possa minimizar qualquer tipo de impacto que possa ter na relação. Então, eu sei aqui que tem vários alunos, várias pessoas que já conhecem o teu trabalho, mas também terão outros tantos que ainda não conhecem. Então, conta um pouquinho aí para o pessoal, já te agradecendo aqui essa gentileza de estar conosco. Quem é o Charles Nunes? Como é que é a tua trajetória? Como tu te envolveu com esse universo aí do direito imobiliário? Fica bem à vontade, seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Dá para ver que a Secov é uma instituição aí bem respeitada, tem bastante nome no mercado, né? Vem fazendo um belo trabalho, isso aí é muito gratificante, receber um convite como esse, tá, Sérgio? Gratidão. Obrigado. Bom, falar um pouquinho do Charles, né? O Charles, ele começou desde muito pequeno a trabalhar dentro de um cartório. Eu comecei a trabalhar no cartório com 15 anos, para você ter uma ideia.
né, seguindo mais aquela trajetória do pessoal mais antigo. Meu pai, por exemplo, ele começou a trabalhar no banco como guarda-mirim, desde Sim. 13, 14 anos, né? E aí eu já sou meio que da nova geração, porque eu vou fazer 35, mas mesmo assim eu comecei muito cedo, com 15 anos no Sim. cartório. Então agora eu tô com 35, né? Vai fazer 20 anos que eu fiquei dentro do cartório, né? Inclusive, essa é a minha segunda semana que eu pedi para sair do cartório. Eu estou me aventurando agora, né? Naquilo Sim. que eu ensino, que é na regularização de imóveis, e pela proporção, porque o que acontece, né? Eu sempre atendi muitos corretores no cartório, muitos advogados, engenheiros, avaliadores, arquitetos. E o que acontece? Nota devolutiva é um terror para esse pessoal, né? É um terror. E o que aconteceu? Em vez de eu simplesmente entregar a nota devolutiva para esse cliente, né, para esse profissional, eu comecei Sim. a colocar esses profissionais na mesa e ensinar. Falar, ó, em vez de só falar, ó, em respeito ao princípio da especialidade subjetiva, é necessário apresentar X. Eu comecei a explicar para esse pessoal por que eu estava pedindo isso, né? E aí, em vez dessas pessoas ficarem bravas com a nota devolutiva, elas acabavam me elogiando e me agradecendo, porque a partir de agora não começariam mais a cometer esses erros. Sim. Então, eu fui sempre atendimento assim. Chegou um ponto, né? A minha esposa já trabalha com o mercado digital. Ela falou, Charles, do mesmo jeito que você ensina essas pessoas no cartório, você poderia ensinar nível nacional, muito mais pessoas. Sim. Você não começa fazendo na internet alguma coisa. E aí me deu um estalo. Comecei a fazer, e isso vai fazer quase uns 2 anos, tá, que eu comecei a fazer. E tomou uma proporção muito grande. Uma proporção muito grande. Muitos alunos, já estão beirando aí quase 1.000 alunos, muitos alunos mesmo de diversas regiões do Brasil. E aí a gente começa a perceber, né? Eu estou realmente ajudando, mudando, impactando na vida de alguém. E esses conhecimentos que as pessoas do cartório têm, elas devem ser compartilhadas com mais pessoas da sociedade, né? Porque, geralmente, o que acontece hoje em dia? A sociedade padrão, normal, eles acham Sim. que tem o contratinho, que tem ali o carimbo do cartório, eles acham que já está regularizado o imóvel deles. Só que daí você descobre que não tem matrícula, ou é uma transcrição muito antiga, né? A história é outra. Então, com isso, eu comecei a dar aula na internet. Graças a Deus, estou atingindo um número bom de alunos. E daí resolvi agora me dedicar 100% nos alunos e também pegar casos, viver o lado de fora do cartório, né? Então, eu estou nessa transição agora. Para uma assessoria também, para quem precise, de alguma maneira, um acompanhamento dentro desse processo da documentação, tu também está prestando assessoria. Isso, também, né? Eu dou muita mentoria, né? Muita mentoria para pessoas que precisam, mas tem muita trajetória pela frente. Né? Com certeza, principalmente porque existe um diferencial que eu admiro muito, Charles, que é quem se dispõe a compartilhar, né? Tu criou aí, durante essas 2 décadas de dedicação dentro de um cartório, um universo de informações, um conhecimento aprofundado e detalhado dentro das operações, e ter essa disposição de compartilhar, eu acho que é muito nobre, né? Porque com isso a gente acaba, de alguma maneira, retornando para a sociedade aquilo que em algum momento foi um benefício, foi algo que também te conduziu dentro desse processo. Eu acho que quando abre essas possibilidades, não é só uma questão de crescimento profissional ou de possibilidades até de ganhos, mas muito mais do propósito, né? Do impacto que isso dá dentro de uma sociedade quando um processo é regular, quando os encaminhamentos eles estão dentro daquilo que deve ser respeitado entre as partes que estão envolvidas. Então, tem uma série de pontos que eu acho que eles são bastante importantes, né? Sim, eu só vou responder uma perguntinha que perguntaram aqui se fica gravada. Ela fica no canal do YouTube. E já vou te adiantar que eu disse, olha, não surge pergunta, mas já surgiu uma pergunta, né? Aqui perguntaram como que deve ser atendido ou como que deve ser interpretado uma nota devolutiva. Aí vai ter diversas maneiras, mas não sei se tem algo mais simplificado assim para... Então, a questão de nota devolutiva é um grande problema hoje em dia que nós vemos, porque cada cartório, o que acontece? O Brasil é muito grande. Existe a Constituição Federal, existe o Código Civil, mas existem as normas estaduais das corregedorias, e cada estado tem uma norma da corregedoria. Então, às vezes, um estado pode uma coisa e outro estado não pode uma certa
tipo de ato, né? Mas, via de regra, sempre vai ser meio parecido às normas, uma coisinha ou outra que muda. Sim. Eu percebendo, tá? Como eu falei para você, eu atendia muitas pessoas e sempre nota devolutiva, o pessoal sempre já vai pelo lado de, cartório de nota devolutiva porque o cartório é burocrático, né? E muitos alunos também já percebi isso, né? Vinham com essa abordagem, tive uma devolutiva, vou processar o cartório. Só que não. A gente tem que verificar, né? O que eu sempre passo para os meus alunos e também vou passar para todo mundo que está assistindo. A questão de nota devolutiva, se você pensar como cartorário, você, né, se coloque na posição de um cartório. Vamos supor, uma venda e compra. Ao mesmo tempo que você está transferindo uma propriedade para alguém, você está retirando de outra pessoa. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mesma coisa também para procedimentos de uso capião, adjudicação compulsória. Então, o registrador, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, imagina se você vai registrar uma venda e compra. O proprietário lá na matrícula, ele está figurando como solteiro, certo? Então, já temos uma primeira informação. Agora está sendo ingressado, para ser registrado, uma escritura onde esse mesmo proprietário ele está aparecendo como casado, certo? Então, está tendo uma divergência aí de informações, não estão se batendo. Aí surge a nota devolutiva. Só que, né, em vez da pessoa xingar o cartório, vamos entender o porquê, né? Porque o cartório, ele tem uma responsabilidade. E se hoje, naquela época ele era solteiro, agora ele é casado, quem me diz que nesse meio tempo ele não se casou com uma outra pessoa, se divorciou e casou de novo? Então o cartório ele vai trabalhar como Sherlock Holmes, né? Ele vai querer investigar toda a situação da vida da pessoa para garantir a segurança jurídica. Então o cartório ele vai ser um pouco mais criterioso, porque imagina se hoje ele é casado no regime da parcial de bens, e num casamento anterior ele se casou pela universal de bens. Aquela ex-mulher que não apareceu agora vai ter direito a esse imóvel, ela se tornou proprietária. Então, o cartório ele vai ser criterioso, ele vai pedir o máximo de documentos, mas o segredo para você evitar a nota devolutiva é sempre você pensar como um registrador. E falar, você pegar e falar, será que eu registraria isso? Será que não tem alguma coisa estranha? Você vai diminuir muito a chance de nota devolutiva. E muito importante, né, Charles, o profissional que está atendendo essa intermediação, além dele fazer a leitura desse documento de registro, de como ele está a situação atual, ele também fazer a interpretação das informações no sentido de saber aonde precisa ter alguma atualização, aonde precisa ter algum ajuste. Tu trouxe aí a questão do casamento. Às vezes tem questões de aumento de área, enfim, tem outras questões que vão aparecendo no decorrer da história daquele imóvel, e é válido destacar que o registro é onde está toda essa história, por isso esse cuidado, né, justamente do cartório em ter todo esse acompanhamento, porque essa história ela não pode ter espaços, né, ou lacunas, tudo precisa ficar registrado. Tem que ser tudo no papel. Eu costumo dizer que a pessoa chega no cartório brigando, e gritando, e querendo falar, não, porque eu não casei, porque... Meu amigo, quem fala para o cartório, quem fala é o papel. Então você tem que me trazer papel. Pode ser o Papa aqui rezando uma missa, mas vai, né? O papel que tem que dizer. Então sempre se basear em documentos, né? Para evitar qualquer. E sempre documento atualizado. Já vou passar até uma outra dica para o pessoal que está assistindo. Documento sempre atualizado. Principalmente para cliente que não quer. Porque tem muito cliente, viu, Sérgio, que não gosta de falar a verdade. Ele quer esconder alguma coisa. Por exemplo, nesse exemplo que eu falei, se ele se divorciou anteriormente. Como é que eu vou ter segurança numa negociação? O que eu posso pedir para realmente saber se ele está contando a verdade? Pede uma certidão atualizada de nascimento, porque a certidão atualizada de nascimento, ela é uma dedo duro. Ela vai contar toda a vida dessa pessoa. Ali não vai escapar. Não vai escapar. Então você consegue ter toda a vida pregressa dessa pessoa, né? Ô Charles, é bom também tu destacar e ressaltar para quem está nos acompanhando, né, a importância de atenção quanto ao regime dessa relação. Tu citou aí a comunhão. Poderia fazer um breve relato assim de cada um dos regimes e o que ele impacta nessa transmissão? Sim. Existem alguns tipos de regimes. Alguns não são muito conhecidos e os que são mais conhecidos, a pessoa sempre fala, separação de bens. Só que na separação de bens já existe uma divergência, né?
A separação obrigatória e a separação pactuada. Mas vamos pelo básico, tá? Sim. O mais comum no Brasil, hoje, tá? Desde 77, comum no Brasil é o regime da comunhão parcial de bens. Então, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, tá? Aqueles, vamos supor, eu me casei, tudo que eu adquiri, pagando, comprando, vai se comunicar com a minha esposa, ela vai passar a ter direito, certo? Separação total de bens. Cada um tem a livre administração dos seus bens. Não tem comunicação, tá? Universal de bens. Universal de bens, o próprio nome já fala. O que é meu antes do casamento vai ser dela, e o que é dela também antes também vai ser meu. Tá? Existe um outro tipo de regime, que ele é muito difícil. Olha, em 20 anos de cartório, se me apareceu, acho que uns 5 casos, foi muito, tá? Que é a participação final nos aquestos. É um outro tipo de regime, né, que ele tem uma livre administração e se eventualmente as pessoas se divorciarem, o que sobrou no momento do divórcio ali vai ser dividido por igual, certo? Sim. Pode existir regime misto, tá? Regime misto, eu vou me casar na comunhão parcial de bens. Só que, no entanto, tem um imóvel que é meu antes do casamento, eu quero que esse imóvel se comunique com ela. Porque, em tese, ela não teria direito. A gente pode fazer um regime misto aí, tá? Mas lembrando que o parcial de bens é o único que não precisa de pacto antinupcial. Qualquer regime que for, né? Fora o parcial de bens, tem que ter um registro de pacto antinupcial. Tem que fazer uma escritura confirmando que as pessoas, que os pombinhos vão se casar por esse regime diverso do legal. Aí faz essa escritura e leva para registrar no cartório de registro de imóveis, por mais que essa pessoa não tenha imóveis. Tem que registrar no cartório de registro de imóveis. Tá? Dentro dessa linha de raciocínio, Charles, como que entra a união estável? A união estável, ela tem equiparação com o casamento, né? O que acontece? Que eu vejo que muita gente escorrega, tá, Sérgio? É a questão de confusão de união estável com Estado civil, tá? Eu fiz até um vídeo outro dia, escrevi meio grande, união estável não é Estado civil, tá? Porque, vamos lá, vamos supor que um corretor aí, ele vai fazer um requerimento para averbar uma construção no cartório, ou vai fazer um requerimento para averbar um desmembramento, né? E aí tem que qualificar, ou mesmo no contrato, né? O contrato de compromisso de venda e compra. E aí tem que qualificar a pessoa. Tem que qualificar o prometente vendedor, o prometente comprador ou as partes. O que é composto essa qualificação? Nome, RG, CPF, domicílio, profissão, estado civil. Se é casado, qual que é o regime de bens? E da esposa também, o marido, a mesma coisa, né? E profissão. Sim. E aí, o que muitas pessoas confundem? Na hora de colocar se a pessoa é solteira, divorciada, ou até mesmo casada, colocam, vamos supor, Sérgio Gogoy, brasileiro, perito, avaliador, o que o senhor é, Sérgio? Corretor de imóveis. Corretor de imóveis, né? Então, Sérgio, brasileiro, corretor de imóveis, união estável com fulana de tal. Mas qual que é o estado civil? Porque pode ter uma pessoa que ela seja solteira e ter união estável, pode ter uma pessoa que ela é viúva e ter união estável, a pessoa ela pode ser divorciada e ter união estável. E as pessoas confundem muito. Na hora que é para colocar o estado civil, coloca a união estável. E não é, tá? União estável é um fato, né? A pessoa está de fato ali, é um fato que ocorre. Ela tem os mesmos direitos a ser equiparados com o casamento, mas tem que ter atenção nisso, tá? Para não confundir com estado civil. E a mesma lógica do casamento. Se for parcial de bens, não precisa fazer uma escritura ali de união estável com regime. Se for diverso, o regime de bens na união estável, que pode colocar união estável da universal, separação total de bens, pode colocar regime de bens. Se tiver regime de bens diverso do parcial, também tem que fazer uma escritura ali dessa união estável e registrar também no cartório de registro de imóveis. São procedimentos que devem ser seguidos, porque acontece muito problema em venda financiada. Tá? A Caixa Econômica coloca união estável, aí dá problema. Né? Eu reforço aqui, dentro dessas tuas palavras, dessas tuas considerações aí, aquilo que tu trouxe anteriormente, né? Que sempre tem que ser através do papel e não simplesmente da entrevista. Que na entrevista as pessoas passam informações que estão dentro das limitações e do entendimento delas. Às vezes, esse detalhamento mais específico, que tem que ser realmente aquilo que vai compor toda a documentação e todo o processo de transmissão, ele vai ser apresentado através das documentações para que possa evitar, né,
essa nota devolutiva que já mexeu com alguns aqui quando tu trouxe esse tema, né? Tem um colega que colocou aqui um comentário, o Charles, ele diz o seguinte, eu vou tentar subir um pouquinho aqui os comentários. Por que o cartório exige que a pessoa casada na comunhão parcial de bens, se a mesma não tem direito ao inventário? Eu não sei qual é a exigência que ele sentiu, se seria assinatura ou nominar ela, né? Enfim. Porque eu acho que eu entendi a pergunta dele. Ele está perguntando por que tem que qualificar ela, talvez, mesmo se ela não vai ter direito, né? O que acontece? A esposa, tá? Ou marido ou esposa, tá? Independente de gênero, se é casado pela parcial ou tem união estável na parcial, faz parte da qualificação do herdeiro. Sim. Qual que é a qualificação completa do herdeiro? Ele é RG, CPF, casado, presidido com o parcial de bens, com fulana de tal, RG, CPF. Faz parte da qualificação. E outra coisa, se caso esse herdeiro recebeu, vamos supor, esse herdeiro tinha 1/3 do imóvel, tá? Sim. Ele recebeu. Se ele vier a falecer, essa esposa, ela vai ser herdeira, ela não vai ser meira, ela não vai ter metade dos bens dele, mas ela vai ter uma parte da herança, né, equivalente aos herdeiros necessários dele. Então, tem que qualificar, até porque ela também vai ter direito nessa relação, por mais que não seja metade. Tá? Mas ela pode chegar... Conforme o processo sucessório, em algum momento ela pode ter direito a esse bem. Pode, exatamente. Né? Então, faz parte da qualificação e ela pode chegar a receber algo. Então, tem que, sim, qualificar completo, né? Qualificar. Sempre que existe um envolvimento, um movimento e um envolvimento, né, na questão de mudança de estado civil, tudo isso tem que ser apresentado e registrado. Sim. Eu vou contar uma história para você, Sérgio. Inclusive, eu falei semana passada para alguns meus alunos, mas tem muita gente que não sabe. Foi o seguinte, uma matrícula foi recebida... 8 pessoas, tá, são proprietárias deste imóvel. Elas receberam de herança. Então, o pai era proprietário com a mãe, faleceu o pai e foi feita a partilha de bens. Então, metade para a viúva meira, e aí 1/16 para 8 filhos. Ele faleceu em 1990, o pai, tá? Então, qual que é o que tem que sair lá na matrícula? É como se você tirasse uma foto no momento do falecimento. Tira uma foto. Quem é que está vivo? Então, são essas pessoas que vão receber, certo? Então, vai ter que constar essas pessoas lá na matrícula. Isso foi em 1990. Nessa sucessão, nessa partilha de bens, já tinham alguns casados dos 8 filhos e 2 eram solteiros. 2 herdeiros eram solteiros. Isso em 1990. Sim. Tá? Hoje, né? Hoje não, ano passado, 2024, estava lá no cartório, me veio um instrumento particular de alienação fiduciária com venda e compra, né? Financiamento da Caixa Econômica. Sim. E aí veio a qualificação das pessoas que estavam vendendo. E elas estavam idênticas a 1990. As pessoas casadas permaneciam casadas e os solteiros permaneciam casados. Mais de 20 anos e nenhuma alteração. Nenhuma alteração. Eu fiquei assim, né? Falei, caramba, é muito tempo, né? Teve uma vacácio aí de 20 anos quase, né? Será que realmente esse pessoal permanece com esse estado civil? Né? O que eu fiz? Eu comecei a dar busca dentro do próprio cartório, o número da RG e CPF. E eu encontrei. Quem procura acha, né? Eu encontrei lá uma verbação de casamento de um desses herdeiros, em outra matrícula, que ele era casado pelo regime da comunhão universal de bens. Ou seja, entrou uma outra pessoa já, de outra matrícula, uma outra dedudura eu consegui descobrir, e o contrato veio falando que ele era solteiro. Aí fiz nota devolutiva. Fiz, na matrícula consta que fulano de tal tá solteiro, no entanto, eu achei uma outra matrícula que fala que ele é casado com fulaninha. Aí a pessoa foi brava no cartório. O que você tá querendo ver isso daí? Não tem nada a ver, o banco já aceitou, é só você registrar. Eu falei, não, negativo. Como assim? É a vida dele, o que tu quer saber, Charles? Exatamente, a pessoa já veio querendo brigar, né? Aí eu falei, não, amigo, não é assim, né? Porque, veja bem, eu tenho a notícia que foi o corretor no caso, né? Eu tenho a notícia que seu cliente, ele se casou pelo regime da comunhão universal de bens. Olha a dimensão disso daí. É outra pessoa que passou a ser proprietária dessa parte, né? 1/16, mas é 1/16, ela tem parte, ela é proprietária também junto. Aí, beleza, ele ficou bravo, bateu o pé, mas não tem o que fazer. Passou um tempinho, ele voltou. Ele falou, e ele já voltou, né? Mas
mais calmo, né? Mais rabinho entre as pernas, falou, ó, Charles, rapaz, sabe aquele caso lá? Então, descobri que o cara realmente ele era casado, ele se divorciou depois, universal de bens, e não fizeram partilha de bens. O banco também não viu, eu também não vi. O que dá pra fazer? Eu falei, ó, se eles se divorciaram, tem contato, pelo menos? Eles são brigados. Vai ter que registrar uma partilha, vai ter que fazer uma partilha de bens aí, então. Né? E aí travou toda a venda. Justamente isso que eu ia trazer. Às vezes, isso eu aprendi no tempo que meu pai atuava também, né? Diz, processo que começa mal, termina mal. Então, o cuidado no início de dar um detalhamento, de fazer um levantamento de todas as informações, ele é de fundamental importância. A velocidade, às vezes, na vontade de tentar concluir a negociação, de passar para um próximo prazo, tipo uma definição de uma compra, né? Ela não pode superar a necessidade de avaliação da documentação, porque isso, infelizmente, a gente sabe que um registro ou alguma coisa que ela seja feita de uma forma errada, ela vai gerar um problema futuro. Né? Se por acaso que passasse despercebido ali, lá na frente pode ter uma reversão de todo esse processo, isso vir até a se tornar uma cobrança via judicial, enfim, tem uma série de impactos que podem acontecer, né, Charles? Sim. No Código Civil, acho que é no 728, 729, fala das responsabilidades do corretor. Que o corretor ele tem que ter diligência, Sim. Ele tem que ter cautela, ele tem que passar Sim. Todas as informações para o cliente, porque ele tem responsabilidade. Né? Um corretor que ele não se atenta, não tem cuidado com a documentação, ele vai sofrer indenização. Se a gente procurar no site do TJ e colocar lá, corretor de imóveis, indenização, danos morais, materiais, Sim. Você vai encontrar muitos e muitos processos porque teve negligência por parte do corretor em não analisar documento. Eu já atendi, Sérgio, Sim. corretores no cartório. Uma vez eu atendi uma moça que ela foi tirar uma certidão no cartório porque o banco pediu, corretora, o banco pediu para ela tirar a certidão. Ela não tinha tirado a certidão, tá? Assim, é triste ver uma situação como essa hoje em dia, né, para um corretor aí, mas acontece, Sérgio. Tem muitos corretores aí que infelizmente pecam por essa questão, colocam a venda acima de qualquer coisa, vender a qualquer custo. Isso daí tá errado. Eu tenho compartilhado com alguns, Charles, na seguinte forma, que eu digo, primeiro a solução, depois a remuneração, né, e não o contrário, porque quando a gente começa a enxergar lá uma possibilidade de receber honorários, enfim, né, que vai fechar o negócio, às vezes a pessoa entra num processo e acaba focando simplesmente num objetivo e esquece do detalhe principal, que é justamente a segurança do negócio e a conclusão de uma forma satisfatória para ambas as partes. E isso requer justamente isso, atenção, né, leitura, tirar dúvidas, porque eu entendo, assim, conheço vários estabelecimentos, né, seja tabelionato, seja registros, enfim, e as pessoas estão lá disponíveis para fazer esses esclarecimentos. Elas não negam a informação, muito pelo contrário, elas dão a informação, elas passam a orientação. Então, eu acho que é de fundamental importância que o profissional busque esses auxílios, né? Tu aí, uma pessoa também bastante qualificada e preparada para orientar nesse sentido. Isso tudo são ferramentas que vão agregar e vão também dar uma segurança para o próprio profissional exercer a sua atividade dentro de uma normalidade, sem ter algum tipo de problema futuro. Eu vou fazer aqui mais um comentário que está registrado aqui, Charles, que diz o seguinte, que o problema não é apresentar as documentações atualizadas, mas o prazo é curto, né, 30 dias, às vezes 90 dias, e as tarifas são altas, né? Mas, enfim, aí é um comentário. Na verdade, assim, eu não é porque eu trabalhei dentro do cartório, sou muito próximo do cartório, né? Eu não vou puxar a sardinha para o lado do cartório de falar que as coisas são baratas dentro de um cartório. Sim. Só que a gente tem que entender o porquê que está caro. Se nós pegarmos a tabela de custas e emolumentos dos estados, vocês vão verificar
que o valor não fica 100% para o cartório, muito vai, vocês sabem para quem. Né? Tanto é que na pandemia o cartório não pôde fechar porque foi declarado serviço essencial. É um dos maiores valores de arrecadação para o Estado. Né? Então, a gente... Sim, tem uma composição dentro desse valor, né? Assim como a gente paga as taxas, ele também tem que repassar essas taxas aí, uma parte. Isso, exatamente. E é muito alto esse repasse, né? Então, em vez de, né, a gente pensar assim, pô, o cartório é muito burocrático e é muito caro, os cartórios têm que pegar fogo. Muita gente fala assim, o cartório tem que pegar fogo, só que tem que entender, né? Porque o cartório ele é uma empresa como toda qualquer outra empresa. Tem que pagar 13º para funcionário, tem que pagar férias, tem que pagar imposto de renda, e do que sobra, o tabelião e o registrador ainda tem que pagar 27,5%, né? Pagando o local, todas as contas. Então, assim, é um valor pequeno que sobra, mas a gente tem que pegar no pé de quem? Né? Dos comandantes lá de cima, para que as coisas fiquem justas. Né? Isso está inserido em diversas esferas, né? Seria, como é que diz, assunto para uma outra live ficar detalhando toda essa questão das custas, mas faz parte do processo. Isso. E uma outra coisa que também é questão ali dos prazos de validade. Mas a nossa vida, ela muda todo dia, né? Então, o que vale hoje pode já não valer amanhã, mas assim mesmo as certidões elas têm um prazo de validade dentro de uma consideração de que não vai ter uma mudança tão rápida. Mas não quer dizer que tu tire uma certidão hoje que ela não tem um processo de mudança amanhã. Mas assim mesmo tu tem uma janela de tempo que é para dar uma forma de condução dessas relações. Eu gostaria de aproveitar... Pode falar, Charles, depois eu vou te fazer uma outra pergunta. Tá. O que eu falo, Sérgio, em relação ao prazo da certidão para os meus alunos é o seguinte, tá? Sim. Qual que é o melhor prazo para você trabalhar com uma certidão da matrícula do imóvel? O melhor prazo, a melhor data é você tirar uma certidão de hoje. Quando que o cliente vai conversar comigo hoje? Então me traz uma certidão de ontem, de hoje. O mais rápido, o mais recente possível. Porque para você ter uma ideia, existe a CENIB, Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Tá? E nessa central, é centralizado ali todas as comarcas, né? Todos os fóruns, todas as varas. E aí, se tem algum problema judicial no CPF de alguém, manda para essa CENIB, para essa central, e essa central distribui automaticamente para os cartórios. Tá? Isso aí em tempo real. Sim. Então, vamos supor, você tirou uma certidão da matrícula atualizada hoje, 9 horas da manhã. Não tinha nenhum ônus ali, nenhum gravame, não tinha nada. Quando foi 10h30 da manhã, chegou uma ordem de indisponibilidade nessa matrícula. O que aconteceu com a certidão que você tirou de manhã? Ela está desatualizada. Né? A margem de segurança? Margem de segurança? Olha, 30 dias, mas eu sempre vou preferir para trabalhar com uma certidão atualizadíssima de ontem, né? Para prevenir essas situações aí que podem acontecer. Quando vai levar para a escritura, faz isso, leva uma certidão atualizada, né? Mas o próprio tabelionato, ele faz essa pesquisa na hora de transcrever a escritura, para ver se houve algum tipo de alteração, né? Sim. Tem acesso, né, ao site do registrador, eles podem tirar uma simples visualização ou tirar também uma certidão. O ideal é sempre tirar a certidão, porque se tem algum protocolo em andamento no cartório, vai aparecer na certidão. Na visualização não aparece se tem alguma coisa em andamento. Sim. É mais um item, né, para ser reforçado aí na questão de atenção e condução, que eu digo sempre para os colegas, né, como conduzir todo um processo. Ele precisa ter seus critérios e seus cuidados. Tem uma outra observação de um colega aqui que ele diz o seguinte: por que o cartório não fornece uma nota fiscal se ele é uma empresa? Ou se é a empresa? Eu não... pergunta está nesse sentido. Por que o cartório não fornece nota fiscal se é empresa? O cartório, na verdade, ele funciona como uma empresa, mas ele é um órgão público com os funcionários privados. Então, o oficial ele é um funcionário público, certo? E aí a administração é privada. No próprio certidão já vem os valores das custas, né? Tudo tabelado. Então, quando você faz o registro, já vai sair o talonário, que já vem com todos os dados, né? Agora, eu já vi, assim, eu nunca fui pesquisar a fundo essa parte mesmo da nota fiscal, mas eu acho que eu já vi sendo emitida nota fiscal por algum tipo de serviço ali, né? É uma parte que realmente é uma parte bem tributária, eu precisaria dar uma olhada mais, nunca cheguei a olhar
essa parte aí, mas sai o talão já, que é tudo tabelado pelo Estado, né? Então... Sim, sim. Não, e a pessoa tem tudo ali discriminado, que nem falou na própria escritura, né? Onde está todos os valores que ela pode usar como comprovação daqueles pagamentos, enfim, até declarar esses pagamentos que têm que ser declarados, né? Todas essas movimentações, enfim. Mais um outro comentário aqui, a turma que eu falei para ti nos bastidores ali, né? O pessoal aqui teu é bem movimentado e está fazendo várias questões. Né? Aqui na questão ela botou assim, ó, o amigado que você citou pode ser alguém que já possua união estável, o qual pode ser comprovada a qualquer tempo, desde que preencha requisitos para tal. Acho que alguém citou em algum momento assim esse termo amigado, né? Pode falar. Nessa questão, eu ia complementar aqui, nessa questão da união estável, quando tu passa pelo processo de financiamento, eles até pedem a declaração ali, né? Declara que não existe. Com isso, a pessoa assume responsabilidade sobre aquilo que ela está declarando. Perfeito, é declaratório, né? A gente sempre vai partir pela boa-fé da pessoa, né? Pela boa-fé. A união estável, que eu falei, ela é um fato, tá? Ela não precisa ter um documento dizendo que a pessoa está em união estável, né? Uhum. Existem ali alguns requisitos, né? Tem que ter a intenção de ter moradia como se fosse família, né? Vocês estão morando tem uma relação pública e duradoura, né? Mas o que é público e duradouro? Aí é muito íntimo, né? Ali das pessoas. Às vezes as pessoas moram junto, mas não querem ter um instituto de família. Elas querem ser considerados namorados. É uma união estável? Não dá para saber, tá? O que acontece? Judicialmente, pode ser comprovado uma união estável em que as pessoas não fizeram um documento, um termo declaratório de união estável no registro civil ou uma escritura. Judicialmente é possível comprovar em questões ali, teve briga, separaram, né, de fato ali, de corpo, mas eles querem dividir os bens. Aí vai ser reconhecido a união estável judicialmente e dissolvido, né, a questão do amigável. Mas só judicialmente. Se for tudo amigável, aí faz o melhor passo, né, de quem é amigável e lá faz uma escritura, ou vai no cartório de notas, faz um termo e fala, convivemos de união estável desde 1995. Né? Com o intuito de família e regime da parcial de bens, por exemplo. Né? Sempre colocar no papel para não ter nenhum problema. Sim. Antes de passar para um outro item aqui que eu anotei que gostaria de ouvir as suas considerações, entrou uma outra comentário aqui. Se a compra de um terreno em loteamento é necessário uma escritura atualizada. Isso aí é muito bom, essa pergunta, tá? Que inclusive eu coloquei umas fotos aqui embaixo, que se precisasse seria bom para explicar, tá, Sérgio? Sim. E é que nem aqui nesse caso aqui do Eduardo, ele colocou a palavra, né? É necessário tirar uma escritura atualizada. Essa palavra escritura atualizada é nesse ponto que eu queria chegar com vocês, tá? Porque ocorre muito hoje, o que é o mais comum da gente encontrar? Pessoas confundindo escritura com matrícula e com reconhecimento de firma. Tem muita gente que tem um papelzinho ali, que foi feito na lan house, né? Que o professor Salomão fala, e aí coloca o selinho e fala, tá registrado, né? Tá registrado. Só que não. Será que eu consigo compartilhar aqui? Acredito que sim. Eu não sei se a Amanda lá liberou para compartilhamento. Que eu queria compartilhar uma imagem aqui para o pessoal entender a diferença de escritura e matrícula. Bom, se ela estiver escutando aí, se ela puder liberar, mas senão... Ela está nos bastidores. Se ela liberar ali, ela já entra em contato direto contigo aí. Tá, vamos ver se ela aparecer aí para liberar aí. Mas é o seguinte, tá, gente? Sim. Pode seguir aí. Tá. Existem algumas questões que vocês que estão atuando no mercado imobiliário não podem confundir de jeito nenhum. Matrícula é o único documento que comprova a propriedade de um imóvel. É o único documento que diz qual que é a metragem, se tem ônus, se tem gravame, se tem alguma pendência judicial, vai ser ali nesse documento, tá? A matrícula do imóvel. E existe um outro documento que se chama escritura. A escritura, por sua vez, né, tem essa confusão, né? A escritura, ela Ele até está reconsiderando ali, dizendo que perguntou matrícula, escreveu escritura, mas a intenção dele era perguntar matrícula. Mas teu esclarecimento, eu acho ele bastante válido e importante também, a pessoa ter cuidado com esses documentos, né? Quantas vezes eu já tive
experiência com pessoas que vêm com um contrato, que nem tu diz aí, com firmas reconhecidas, e se consideram proprietários. E a gente sempre destaca que a propriedade ela passa a existir após o registro dentro do cartório de imóveis lá, que é uma outra etapa do processo. Esse contrato ele pode virar uma escritura e a escritura, na sequência, via ser registrada. Enfim, tem que ter esses cuidados. Ela vai liberar, ela diz que aqui um minutinho ela já vai liberar para ti, tá? Para depois tu poder... Perfeito. Porque eu ainda quero, eu vou até dar um presente aí pro pessoal depois. O pessoal prepara aí para o print, que eu vou passar uma tabela aí de documentos que vocês precisam tirar quando vocês vão entrar numa venda e compra, tá? Vou passar uma listinha para vocês. Mas é só no final, né, Charles? Só no final. Só no final. Ninguém pode ir embora antes. Só no final, vou passar. Só no final. Ninguém pode ir embora antes. Enquanto não libera ali para ti, Charles, eu vou te pedir assim, ó. Tu tem uma experiência grande aí dentro dessa vida de cartório, né? O que é mais comum, assim, de erros? O que gerava mais essas notas de como é que tu chama aqui? A nota 10, devolutiva, né? Enfim, top 10 exigências? O que é comum as pessoas não darem atenção? Enfim, para que justamente a gente desperte esse olhar mais criterioso. A primeira coisa, tá? É falta de documentação original ou cópia autenticada. É uma das top 1 ali, de notas devolutivas. Sim. Tem que averbar um casamento. Não levou certidão de casamento atualizada. Levou a certidão de casamento da época que casou. Ou pediu uma certidão de nascimento. Levou uma certidão de nascimento de 1985, por exemplo. Né? Então, sempre levar documentos atualizados. E se for levar cópia, leva cópia autenticada. Porque um papel de uma cópia de alguma coisa, se não tem alguma autenticação, é só um papel. Então, sempre levar cópia autenticada. Tá? Outra questão, as pessoas não se atentarem à qualificação das partes. Que nem eu falei, RG, CPF, Estado Civil, casamento. Sempre verificar todos os dados se estão batendo com o que está na matrícula e o que vem hoje. Se você simplesmente olhar a matrícula e olhar o contrato ou a escritura, tem que bater as informações. Tem alguma coisa diferente? Vai ter nota devolutiva. Isso daí também é uma das top 10. Esses documentos pessoais também têm os seus prazos de validade. Então, assim, uma coisa que acontece, tá? Às vezes a pessoa vai levar a CNH, tá? CNH. Eu já vi órgãos, que nem eu fui até esses tempos lá no Poupa Tempo para tirar o meu. Agora tem um novo, né? CNI, que é o Cadastro Nacional Individual, alguma coisa assim, que vai ser unificado, né? Se eu não me engano, é essa palavra. E aí eu tava com a minha CNH, eu não tava com os documentos, porque eu perdi meus documentos, roubaram minha carteira, mas eu tava com uma CNH antiga vencida, tá? É o seguinte, a CNH antiga vencida, ela venceu para você dirigir, tá? Mas ela serve como documento de identificação, não tem prazo a CNH, entendeu? Então você pode apresentar uma CNH, isso aí já tem decisões nesse sentido. Sim. Da CNH vencida, ela venceu para a pessoa dirigir, mas não como documento de identificação, porque é um documento válido em todo o território nacional. A pessoa não vai mudar o CPF e o RG. Mas as informações o RG também tem um prazo, não tem? O RG tem um prazo eu já não... 10 anos. 10 anos, A viagem é 10 anos que eu sabia. Aí, sinceramente, a gente não se apega tanto a essa questão dos prazos de vigência ali dos documentos. Pode ter cartório que seja um pouco mais criterioso nessa parte, né? É porque o importante é o quê? As informações que já estão no cartório com informações novas. Se eu já tenho e também tu vai levar, por exemplo, certidão de casamento ou certidão de nascimento que vão compor as informações ali desses documentos, né? Isso. Agora, o CPF a gente consegue verificar pelo site da Receita. E mesmo se tiver ali, ela tem alguma pendência na situação cadastral, é possível a gente averbar o CPF, né? Só tem problema com Receita, né? Agora, o que mais pega é as certidões atualizadas de casamento, nascimento e falta de averbação de construção, tá? Falta de averbação de construção quando tem uma ampliação ali. Isso aí também dá muita nota devolutiva. Sim. E isso é um detalhe, né? Qualquer alteração que haja na estrutura daquele imóvel, ele é um terreno, se torna uma construção, tem que ir para a matrícula. Ele é uma construção, houve uma demolição, vai para a matrícula. É uma construção, houve uma ampliação, vai para a matrícula. E é muito comum, a gente até
às vezes, houve, né, estatística de 60%, 70% dos imóveis eles estarem no registro de forma desatualizada, não estarem dentro da sua continuidade, né, dentro dos processos ali e das próprias transições e averbações, enfim. Então, eu acho que voltamos, né, naquela conversa mais inicial, onde uma leitura e uma interpretação do que está no registro de imóveis ele é de fundamental importância para o início de toda uma condução desse processo. Sim, e falando nisso, Sérgio, principalmente construção, tá? Porque o que acontece? As pessoas fazem muitos puxadinhos e não faz nenhum tipo de regularização perante a prefeitura e muito menos no cartório. E além disso, também tem que recolher CND do INSS, dessas puxadinhos, dessas ampliações. Sim. Né? E aí vai vender hoje... Tem toda uma questão também de tributação. Isso. E aí hoje vai vender, não regularizou essa ampliação, o corretor também não viu, e aí fica aquela pressa, não, tem que regularizar para ontem, isso aí que a pessoa está querendo entrar, o vendedor quer receber o dinheiro, né? E no final o cartório é ocupado porque, né, tá pedindo o documento. É uma coisa que a gente já tem que se prevenir. Só que eu acho que não vai acontecer isso tão cedo, né? A sociedade, ela não está preparada para chegar nesse ponto de, não, vou me prevenir para não dar um problema. As pessoas só vão atrás mesmo do problema quando estão ali com a água batendo na bunda, né? Querendo... Hoje até também foi um comentário com um cliente que eu disse nesse sentido, né? Que eu comecei a fazer uma série de questionamentos e aí depois eu disse, esses questionamentos são para que justamente a gente previna de lá na frente ter algum tipo de problema. É importante que a gente saiba como é que está a situação atual no sentido de dar uma condução dentro daquilo que é possível. Porque se a gente não sabe o detalhamento, vai simplesmente, às vezes, a gente chama aqui de agenciamento, né? Outros lugares chamam de captação, enfim. Vai pegar um imóvel só com o que o cliente te diz, pode ter certeza que vai ter alguma lacuna ali que não está bem clara. Por quê? Porque eles não têm a experiência, eles não têm a vivência, eles nem sabem, às vezes, o que realmente ou como está aquilo dentro do processo de documentação e de possibilidade para uma negociação. A Amanda está fazendo duas perguntas aqui, o Charles. Se as imagens são as que aparecem embaixo ali, que tu quer mostrar. Isso. Tá? E ela perguntou aqui se essas imagens ela pode, para incluir, por favor, que aparecem aqui, para ela incluir essas imagens, ela fazer aparecer essas imagens. Isso, tem três, né? A primeira são os 3 quadrados ali que tem a escritura, o reconhecimento de firma e a matrícula. E os outros dois, né? As outras 2 imagens são o brinde aí, o brinde não, né? O bônus. Então, a primeira só, então. A primeira, isso. Então, aí, voltando naquela pergunta do Eduardo, que ele falou da escritura, né? Do loteamento. Sim. Né? Só para complementar, eu já respondo a questão do Eduardo aí, tá? Sim. Mas para muita gente isso daqui vai ser muito importante saber essa diferença. Gente, né? Tá ali o primeiro quadrado ali, isso daí que vocês estão vendo, que tá numa coloração verde, mas pode ter local que vai ser uma coloração azul, mas via de regra elas vão ser agora mais amareladinhas, né? As mais novas. Sim. Ou digital, né? Branca. Isso daí é a escritura. Esse documento é como se o tabelião de notas, o cartório de notas, que é o responsável por lavrar esse documento, né? Ele que faz esse documento, ele pega a vontade das partes e coloca nesse documento. Na verdade, esse documento, a escritura, é um contrato. Vocês têm que pensar que a escritura é só um contrato. Ela, por si só, ela não transfere a propriedade. A pessoa não se torna proprietária só porque tem a escritura. O objetivo da escritura sempre vai ser o quê? Ser registrada lá no cartório de registro de imóveis. Somente após o momento do registro é que ocorre a transmissão da propriedade. Tá? Então, se você fez uma escritura, a escritura é um documento hábil para transferir. Ela, por si só, não transferiu ainda. Tá? Se você pega essa escritura, ou seu cliente tem uma escritura dessa, e guardou na gaveta, o que essa escritura se transformou? Ela se transformou em um contrato de gaveta. Porque não foi dado publicidade. Não foi dado publicidade nessa escritura. Lá no registro segue liberado até para uma outra transação. Segue em nome da pessoa que vendeu. Se essa pessoa que vendeu tem problema judicial, trabalhista, que é o que muito acontece hoje, o que é que vai para entrar em disponibilidade? O que vai para penhora? Vai o imóvel do seu cliente que não registrou essa escritura. Quantas pessoas eu já atendi no cartório chorando com a escritura na mão lá de 1993 que não levou para registrar e agora tá sofrendo despejo, né? Sim.
Então, é importante registrar, né? É. E outra questão, o reconhecimento de firma, né? Esse documento do meio, muitas pessoas acham que só porque tem aquele contratinho, né, da chacrinha com Sim. esse selinho do cartório que já está ok. Na verdade, gente, esse selinho do cartório, que tem um carimbinho, isso aí só está dizendo que aquela assinatura que está no contrato realmente é da pessoa que assinou. Sim, ali é um contrato particular, geralmente feito entre as partes, né? Uma promessa de compra e venda, algo nesse sentido, e é reconhecido às firmas para dar uma autenticidade de que elas estão cientes do conteúdo. Exatamente. Isso daí só por si só não transfere também. Então, muitas vezes vocês vão pegar clientes que só tem um contratinho que às vezes não pode nem ser registrado. Tá? Tem que sempre verificar o artigo 108, se passa os 30 salários mínimos ou não. Né? Se não, tem que ser forma pública. E aí o seu cliente só tem isso daí. Fala, não, tá tudo certinho. O cliente sempre vai falar, tá tudo certinho. Só que você descobre outra coisa. Desse contrato, ele tem que evoluir para a escritura, para fazer um documento formal dentro de um tabelionato, para posterior ir para o registro da matrícula. Exato. Quando dá, né, Sérgio? Quando dá, porque geralmente a pessoa só tem esse contratinho, né, e tá com um nome aleatório lá, né, contrato de compra e venda. Né, só que esse imóvel às vezes não tem matrícula, esse imóvel não tem desmembramento. Sim. Subentende-se que o contrato foi feito de uma forma adequada. Agora, se ele já começou mal, vou repetir a frase, né? Iniciou mal, vai terminar mal. Exatamente, né? Aí o cliente procurou uma coisa, na verdade, você descobre outra coisa que o cliente falou que estava tudo certinho. E também tem outra questão, né, Charles? A janela de tempo. As alterações que acontecem no decorrer do tempo, que ficaram num documento que daqui a pouco ele perde a sua validade, porque houveram tantas alterações que já não são mais as partes, alguns já nem estão mais vivos, e aí tu fica numa dificuldade de fazer essa transmissão. Exatamente. E você descobre uma coisa que o cliente falou que era totalmente inverso do que ele falou. Sim. Então vocês vão pegar muitas coisas assim. E do lado aí, do último lado, né, gente, é a matrícula, que esse é o campeão, né? Esse é o documento aí que vocês sempre vão ter que se basear. O que eu falo para os meus alunos que são corretores? O ideal, tá? Não sei se vocês fazem assim, Sérgio, mas o ideal, o meu ponto de vista como registrador, né, que eu estava até agora, e como professor, é o seguinte: antes mesmo de você entrar na negociação, o primeiro documento que você vai pedir para o cliente é a matrícula, tá? Até porque, se você, na primeira análise ali, quando você está conversando com o cliente quer que você venda, fala, me passa a matrícula, eu vou dar uma olhada. O ideal é você já identificar a irregularidade, tá? E se você já sabe regularizar, porque o corretor também pode regularizar imóveis, você vai cobrar mais pela regularização. Sim. E você vai... É uma outra prestação de serviço. É uma outra prestação de serviço. E, Charles, tem um ponto que eu acho assim, que está muito bem colocado aí pela tua parte, e é válido reforçar, né? Porque é muito comum a gente observar, não só nos corretores, mas nas próprias empresas, eu vou voltar com o termo aqui que a gente usa, que é o agenciamento ou a captação, ela é feita, às vezes, até por telefone, ou porque viu lá um anúncio numa plataforma e entrou em contato, mas a pessoa não tem a certeza se aquela pessoa que está dando a autorização ali, ela é a real proprietária. Exatamente. Tem que ter a total cautela e observar essas questões antes mesmo da negociação. Tá? Esse é o cenário ideal, mas a gente sabe que também não é assim que acontece. Há muita negligência, né? Há muita negligência. Por isso existe um Charles, né? Faz parte. Não, mas é importante, a gente aqui teve, né? Está encaminhando já para os finais, eu nem vi que passou tão rápido esse nosso tempo aqui, Charles. A gente vamos ter que marcar outros momentos aí para conversar mais, porque foram tantas intervenções, isso é muito bom e muito válido, eu acho que o pessoal ali também colaborou com essa participação, a gente está aqui justamente para isso, né, para que essas informações aí sejam compartilhadas, mas é importante a gente sempre estar reforçando esses cuidados, porque o cuidado ou o critério, eu já ouvi falar de alguns assim, mas perde muito tempo. Só que se tu não perder esse tempo nesse momento inicial, lá na frente tu vai perder talvez o mesmo ou mais, ou muito ou muito mais grave, que pode ser que não vai conseguir nem concretizar aquele negócio,
porque é tal a falta de informações ali, ou tal a falta de qualificação daquele imóvel por não estar adequadamente registrado, que ele não vai ser possível efetivar esse negócio. Então, não adianta, às vezes, ter pressa nesse momento, né? Eu digo que é um momento fundamental dentro do início do processo de negociação, é tu qualificar o produto dentro dos seus cuidados com toda essa questão da documentação, para poder realmente, de que forma tu pode apresentar ele para o mercado e que expectativa que tu pode criar nessa futura negociação. A gente teve aqui um bom tempo e várias informações que foram compartilhadas, mas tu pode ficar à vontade, Charles. De repente, tu tem algo mais que tu gostaria de deixar, mais alguma mensagem, mais alguma informação que tu acha que é importante? Usa o tempo que tu achar necessário. Tem duas surpresas aí para vocês que ficaram até o final, né? Mas, gente, eu sempre falo para os meus alunos, tá? Que são corretores, porque eu tenho alunos que são advogados, engenheiros, contadores, gerentes de banco, tenho alunos de diversas áreas, né? Mas para corretor eu sempre falo o seguinte, que a corretagem é muito mais do que vender, né? Você mexe com o sonho das pessoas. E essas pessoas estão depositando em vocês confiança, né? Estão depositando em vocês confiança. Então, valorize essa confiança e entreguem segurança para os clientes. Venda muito mais do que imóvel, venda segurança. Isso daí, com certeza, você vai ter... Se você entender essa parte de documentação, você vai ser diferenciado no mercado e vai, consequentemente, se destacar entre os outros, né? Com certeza. Então, é importantíssimo, tá, gente? Para todos os corretores. Não é nem, não quero ser aluno do Charles, não estou falando isso, mas pela profissão de vocês, né? Claro. Pela profissão de todos, né? Pelo conhecimento geral. Charles, tu traz um ponto aqui, né? Que essa questão aí de cuidado, de segurança, de documentação, ela também abre uma janela de oportunidade, que é a parte da regularização, uma outra prestação de serviços que pode gerar mais algum honorário em função de um trabalho que está totalmente diferente da intermediação. A intermediação é um ponto, a regularização e a própria questão até da orientação ou da assessoria num processo de condução também pode gerar outro tipo de honorário, porque são processos diferentes. Sim. Para você ter uma ideia, Sérgio, dentro do cartório, eu conheci muitos corretores, né? Inclusive muitos dos corretores que eu atendi, que hoje atuam com regularização de imóveis, deixaram a corretagem de lado, porque viram o nicho da regularização de imóveis está sendo muito mais rentável do que propriamente a corretagem, porque tem muito serviço, muita procura pelo serviço, quase ninguém sabe fazer isso, regularização de imóveis. Parece uma hipoteca, meu Deus, o que é isso? Né? Uma cláusula, um usufruto, o que é isso? Como que eu cancelo? Né? E aí as pessoas ficam perdidas, e não tem muitas pessoas que sabem fazer. Os próprios advogados também não sabem, porque não ensinam na faculdade de Direito. E são regularizações que o corretor pode fazer. Tá? O corretor só não pode fazer uso capião, adjudicação compulsória e partilha de bens. O restante, ele pode intermediar todas as regularizações. Então, é um nicho bom para o corretor, que já está aí. A maioria das pessoas sabe que o imóvel está irregular no momento da venda, e quem está vendendo é o corretor. Então, existe uma oportunidade para o corretor, que já pegar a captação no momento ali da venda, já lucrar a mais com a regularização e lucrar com a venda, né? Deixa eu passar aqui uma dica para vocês. Coleção Cadernos da IRIB, tá? Venda e compra. Isso daqui para corretor de imóveis é ouro, tá? É um caderninho pequeno, certo? Podem buscar na internet, que tem a versão dele online, grátis, e tem também, eu prefiro físico, né? Mas isso daqui, gente, fala tudo de venda e compra. Cláusulas de preferência, venda e compra bipartida, usufruto, direito de vigência. Olha, gente, podem pegar esse livro. É simples e prático. Eu digo simples, prático e objetivo, né, Charles? Simples, prático e objetivo. Tá ali direto ao ponto que vocês precisam. E uma coisa que eu queria passar para vocês, né? Aí a surpresa. Se você puder colocar... Aqueles que são meus alunos, fiquem em paz que dentro lá do curso tem um módulo de análise de risco, da due diligência, que vocês têm acesso a isso. Agora, para quem não eu vou passar aqui isso aqui que é importantíssimo, tá, gente? O que você precisa tirar numa venda e compra? O que eu tenho que analisar? Quais as certidões necessárias para emitir, para saber... A Amanda vai colocar, pode colocar então as outras imagens aí? Pode colocar. Então, iniciando, né?
matrícula sempre atualizada, qual órgão que você vai? No registro de imóveis, né? Para verificar todo o histórico. Então tá o motivo, o documento e o órgão. Tá? Certidão negativa de débitos municipais. Condominiais é interessante, que as pessoas às vezes não pedem condominiais. Tá? Tem histórias aí de pessoas que tiveram problemas de saúde numa piscina, né? Ficou com o cabelo preso numa piscina ali, uma menina, e aí ficou com sequelas pro resto da vida. O condomínio foi indenizado a pagar o tratamento dessa menina. Quem está comprando imóvel nesse condomínio também está comprando uma dívida eterna aí, né? Então tem que sempre tirar. Sim. Esse aí dá para a gente fazer um bom papo, né, Charles? Essa questão aí também, de quando envolve análise. As questões do condomínio aí, quando... Esse é um ponto bem interessante. Eu procuro sempre fazer uma visita na administradora para ver a saúde financeira do condomínio, para ver qual é a situação, porque isso pode também impactar numa tomada de decisão. Sim, perfeitamente. Tem que tirar tudo, né? Tem que tirar tudo. E aí, em ocasiões especiais, né? Se é imóveis da Marinha, por exemplo, certidões de imóveis, SPU, Secretaria do Patrimônio, questões de laudêmio, débito, né? Aforamento, rural, CCIR, CAR e TR dos últimos 5 anos. Tá? Isso aí vocês podem tirar a foto. Aí você pode colocar a segunda. Então, pessoal, vai ficar gravado. Isso daí vocês podem tirar uma foto, tirar um print depois, tá? Sim. E aí tem a outra imagem. Já vai entrar aí. Aí tá o ouro, né? Aí tá o ouro. Então, aqui vem um checklist de tudo que você precisa, no mínimo, tá? O mínimo é isso daqui. Certidão de nascimento, comprovante de residência, documentos pessoais, RG. Aí vem para certidões negativas de débitos municipais, estaduais, tributos federais, né? Do órgão, do estado e da residência, né? Esses locais diferentes. Distribuidores estaduais e federais, certidões das justiças trabalhistas, tá? Daí tem essa Central Nacional de Disponibilidade de Bens que vocês não conseguem tirar. Se tiver algum amigo em cartório, vocês podem pedir, solicitar, será que você consegue ver o CPF para mim? Mas tem também essa opção aí. E SPC e Serasa, CNPJ, né? Então, isso daqui é o mínimo, gente. É o mínimo que vocês devem tirar aí para que seja o mínimo seguro, tá? Uma negociação. Tá bom? Então, isso é muito importante, né, Charles? Essa questão das certidões, aí a gente focou bastante no imóvel em si, mas a qualificação das partes também tem a sua importância, dependendo também do formato e do tipo de negociação, até para tu ver se realmente é uma negociação possível de ser levada adiante, se não existe comprometimentos aí que possam, de alguma maneira, desqualificar esse processo e criar algum impeditivo. Sim. E, quem procura acha, né? Quem procura acha, né, Sérgio? Não, mas muito bom, te agradeço muito, Charles, essa questão, reforço, né, da disponibilidade de compartilhar. E outra questão que eu achei aqui também, te parabenizo, é a clareza e a forma de expor, uma forma de fácil entendimento. Eu acho que isso é bastante importante também. A gente tem que fazer uma linguagem clara, não adianta vir aqui cheio de termos, querer mostrar, né, e não passar a mensagem. Então, essa tua forma também, eu vi que o pessoal acompanha bastante, tem vários comentários, né, e justamente por essa clareza e essa facilidade de entendimento e de apresentação do conteúdo. Agradeço muito a disponibilidade do teu tempo, essa gentileza de ter tido esse tempo aqui conosco, e vou te falar algo que eu gosto sempre de deixar registrado no final, que as nossas portas estão abertas. Se tu tiver material, se tiver curso, aquilo que tu achar que de alguma maneira a gente pode retribuir a tua gentileza, divulgando, levando para os nossos, enfim, compartilhando, fica bem à vontade, entra em contato com a nossa assessoria, a gente vai tentar sempre poder te retribuir da melhor forma e que a gente possa ter aberto aqui um espaço para a gente poder ter outros momentos e continuar nessa missão, que eu digo é uma missão dentro de um propósito, né? De levar o conhecimento, de levar o aprimoramento e de fazer com que isso gere desenvolvimento, crescimento econômico das pessoas, da sociedade, a gente vá qualificando essas relações aí dentro da área imobiliária. Eu que agradeço, viu, Sérgio, o espaço.
Você é uma pessoa muito legal, gostei muito de conversar com você. Espero que tenhamos outros encontros, né? Principalmente pessoalmente também, quero conhecer você pessoalmente, uma oportunidade, tá? Também, quando eu coloquei lá a gente colocou no grupo, né? Eu vi que tem alguns alunos que são da Secov também, já falaram lá na hora, legal. Sim. E é isso, né? Assim, quando o conhecimento ele é bom, tem que ser compartilhado, né? Ficar guardando só pra gente, né? Esse conhecimento não tem sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu gosto sempre de falar, repito em vários momentos uma frase que eu digo que quanto mais eu divido, mais eu multiplico. E isso é uma crescente, né? A gente vai também junto nessa onda. Então não tem o porquê de tu ficar. É a mesma coisa a questão da parceria dentro do mercado e com os colegas. Por que eu vou fechar para mim se eu posso dividir e daqui a pouco abrir outras possibilidades, o colega também me trazer retornos, enfim. Eu penso nesse sentido. Lógico que não vou querer mudar a cabeça das pessoas, mas a gente procura de alguma maneira e também sensibilizando que a gente tem um universo aí que quanto mais a gente se ajudar, todo mundo vai avançar. Exatamente, com certeza. Sérgio, eu só vi aqui que no final a gente nem respondeu a pergunta do Eduardo, mas é o seguinte, gente, tem uma caixinha aberta no meu Instagram, tá? Se eu não conseguir responder todas as perguntas, podem me mandar lá no meu Instagram, né? Que é o Charles Nunes Acta, eu acho que tá assim. E aí lá, tá com a caixinha aberta, vocês podem mandar que eu vou responder todo mundo lá na caixinha, que não é muitas perguntas, né? Eu vi que aí foram muitas perguntas, não deu para responder. A Amanda já colocou no chat ali teus contatos do Instagram, do Facebook ali também, né? Para o pessoal te localizar, aqueles que já não são seguidores, mas que sejam seguidores, né? Que vão estar acompanhando aí um conteúdo com qualidade e que realmente vai impactar nos resultados dentro das suas atividades. Isso aí, tá bom? Então podem mandar lá que a gente responde aí amanhã já cedinho, tá bom? Sérgio, obrigado, tá? Obrigado. E vamos marcar uma próxima. Vamos marcar uma próxima. Vamos, mais a fundo aí, porque é muito vasto, né? Não deu para conversar quase nada e foi muito rápido, né? Passou, mas que bom que passou, né? Sinal que teve uma dinâmica bem legal aqui também, uma interação com o pessoal aí. Foi muito bom. Obrigado a todos que nos acompanharam, parabéns. Sigam aí, continuem acompanhando o Charles, porque isso é importante para vocês. Com certeza vai fazer um diferencial no dia a dia. E Charles, mais uma vez aí, valeu pela tua disponibilidade. A gente vai voltar numa próxima live. Com certeza. Até mais. Obrigado a todo mundo aí. Até mais. Boa noite. Durmam e sonhem com matrículas.